Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vocês, familiares, irmãos em Cristo Jesus e conhecidos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em vossos corações. Meu nome é Patrick Júnior, venho por intermédio deste vídeo compartilhar convosco uma palavra acerca da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, Ele nos ensinou a levar a sua palavra. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele nos ordena: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, então, ele anunciava o Evangelho, a sua palavra, os seus ensinamentos. Evangelho é a anunciação do reino de Deus, dita, pronunciada, ensinada, falada por Jesus Cristo e os apóstolos. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. O versículo 17, a Bíblia vai nos dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há quem pergunte: mas salvo de quê? Salvo da condenação do pecado, que por consequentemente o pecado ter entrado no mundo, entrou também a morte física e por fim também a morte eterna, que é a condenação do fogo do inferno. Então, Deus, por sua misericórdia, pelo seu amor, sua graça, Ele nos quis salvar. Para entendermos um pouco mais sobre este plano de salvação de Deus por toda a humanidade, por meio de seu Filho Jesus Cristo na cruz, na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para entendermos um pouco melhor todo este contexto como de um todo, falaremos aqui sobre alguns tópicos, alguns pontos, tais como a criação dos céus e da terra, a criação do homem, a criação da mulher, a queda, que é o pecado em si. Falaremos também um pouco sobre
a dispensação da lei. E por fim falaremos a salvação por meio de Cristo Jesus. A criação dos céus e da terra. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 33, 6, a Bíblia vai nos dizer: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Pois falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Mais adiante, agora, depois de Deus criar os céus e a terra, Deus ele vai criar o homem. A palavra de Deus então vai nos dizer: e criou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Logo depois de Deus criar o homem, a Bíblia nos diz agora: e plantou Deus um jardim no Éden e colocou neste jardim o homem que houvera criado. Deus ele coloca o homem então no jardim para cultivar a terra, para lavrar a terra, para estar ali trabalhando. E neste jardim havia muita abundância de frutos, árvores, vegetações, alimentos. E Deus, para provar a fidelidade do homem, Deus ele vai estabelecer uma ordem. A Bíblia vai nos dizer que Deus disse o seguinte: Deus disse ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mais adiante agora, Deus ele vai criar a mulher. A Bíblia vai nos dizer agora: e fez Deus cair um sono pesado sobre o homem que tem por nome Adão. O nome Adão significa homem, terra, solo. E fez Deus cair um sono pesado sobre o homem, e de uma das costelas do homem formou Deus a mulher. Mulher esta que tinha por nome Eva. O nome Eva significa vida, significa mãe de toda a humanidade. Houve um momento em que esta mulher, Deus então traz a mulher ao homem e ambos foram feitos uma só carne. Houve um momento que esta mulher, ela estava a sós no jardim, talvez ali afastado do homem, e a Bíblia nos diz que a serpente era a mais sagaz, mais astuta de que todas as animalhas ali do campo. E então Satanás, ele incorpora-se na serpente e veio para tentar a Eva sobre a ordem que Deus havia dado ao homem, aquela para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
que se porventura comesse seria trágico, trazendo a morte, não só a morte física, como também a morte espiritual. Então a serpente ela vem para tentar a mulher Eva. Ela chega dizendo: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? A mulher vai responder à serpente: de toda a árvore do jardim comeremos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio dela, nós não comeremos, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. A serpente então, ela, com sua astúcia, ela vai tentar enganar Eva, dizendo: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher então dá ouvidos à serpente. A Bíblia vai nos dizer agora que, vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos e bom para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ambos então comeram do fruto, e a partir deste momento, então, entrou o pecado no mundo. E por consequentemente o pecado, entrou a morte física e a morte espiritual, que é a condenação do fogo do inferno. Esta então foi a origem dos céus e da terra, a criação do homem e da mulher, e a queda, o pecado. Agora nós entraremos em outro ponto, falaremos um pouco também sobre a lei. No Monte Sinai, Deus agora ele vai estabelecer suas leis a Moisés, que são os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Interessante que Deus ele não estabelece as suas leis para que alguém olhasse para a lei e dissesse: estou cumprindo a lei, estou guardando a lei, pronto, sou salvo. Não. Deus, ele estabelece as suas leis para mostrar que somos pecadores e que pela lei, por obras, ninguém se salvará. Porque nós não podemos nos salvar a nós mesmos, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 20, a palavra vai nos dizer que veio a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, veio a lei para que o pecado se despertasse em nós, para que se destacasse. Ou seja, Deus ele estabelece suas leis para mostrar que somos pecadores e que por meio da lei, por meio de obras, nós não nos salvaremos. Perceba, eu não vou fugir do assunto,
mas perceba que a soberania